Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Quero Aprender Cálculo. Eu estava tranquilo curtindo as minhas férias e de repente eu encontro no grupo essa pérola, né? Esse problema enviado aí pelo Daniel Gomes. Daniel, obrigado pela participação, por ter deixado esse problema e também por ter me tirado das férias. Já estava na hora de voltar, não é isso? Muito bem. É um problema sobre limites, um problema relativamente diferente, mas por que eu escolhi esse problema, né? Primeiro, porque é sugestão de um de vocês do grupo e também porque ele traz aprendizado sobre diversas coisas que você pode utilizar em cálculo, ok? A gente vai precisar, na resolução desse problema, de algum conhecimento sobre o produto da soma pela diferença de dois números, que é uma coisa que vocês já devem ter visto, é bem utilizado em cálculo. No meio da solução vamos encontrar também alguns tipos de indeterminação, né, no cálculo de limites. E para poder concluir a solução, vai ser necessário usar a regra de L'Hopital, então vou falar rapidamente sobre ela durante o processo, tá bom? Então não sai daí que a gente começa em instantes, é rapidinho. Bom, então esse é o projeto Quero Aprender Cálculo, eu sou o professor Marcelo Gama e a ideia desse projeto é que você possa ter um espaço para você colocar suas dúvidas e eu estou aqui à disposição sempre que possível para poder ajudar cada um de vocês. E se você, assim como o Daniel, que propôs esse problema, tiver com alguma dificuldade em cálculo, dá uma passadinha lá, se inscreve no grupo. Nosso grupo é facebook.com/groups Quero Aprender Cálculo. Você pode deixar lá qualquer sugestão de problema, qualquer dificuldade que você esteja encontrando em cálculo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Muito bem, então, para resolver esse problema a gente precisa desmontar essa expressão, tá? A gente tem aqui um produto de n fatores, né? Isso, produto de 1 mais raiz de índice 2 elevado a k de x, né? Então é uma raiz como k varia de 1 até n, então quando k é 1 você tem uma raiz quadrada, quando k é 2 você tem uma raiz quarta, quando k é 3, 2 a terceira é 8, você tem uma raiz oitava e assim por diante. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho como é que a gente simplifica de alguma forma essa expressão para poder então proceder o cálculo do limite. Ok? Então, como é que funciona esse produto da soma pela diferença? Sempre que você multiplica duas expressões conjugadas, né? Expressão conjugada é simplesmente uma expressão da forma A mais B, não importa quem seja A e quem seja B, e você multiplica por uma expressão da forma A menos B. Essas duas expressões com sinais diferentes são chamadas de conjugadas. E o produto delas você pode verificar fazendo a multiplicação, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, basicamente, nesse início de solução, é essa fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? E como é que ela funciona? Olha só, você começa com o mais simples, tá? 1 mais raiz quadrada de x, que é o primeiro termo aqui, quando k é igual a 1, né? Fica um 2, ele não aparece, é uma raiz quadrada. E quando você multiplica por 1 menos raiz de x, seguindo aqui essa fórmula, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é exatamente igual a quem? 1 menos x, não é isso? Você cancela aqui a raiz e aí você tem 1 menos x. Perfeito? Bom, vamos em frente. Agora você vai multiplicar o próximo termo dessa expressão. Tá? Como é que seria ele? 1 mais a raiz quarta de x multiplicado por 1 menos a raiz quarta de x. Não é isso que o próximo termo é para k igual a 2, 2 ao quadrado é 4, você tem uma raiz quarta. Seguindo a mesma ideia, o que é que você encontraria aqui? Você encontraria, por essa expressão, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que o segundo é a raiz quarta de x. E aí você ficaria com 1 menos, cancelando aqui esse 2 com esse, vai ficar uma raiz quadrada, apenas vai ficar a raiz quadrada de x. E agora você pode reescrever o 1 menos x como sendo o que você já tinha antes, na primeira expressão, 1 mais raiz de x
vezes 1 menos raiz de x. E esse 1 menos raiz de x aqui foi o que você encontrou na segunda expressão. Então, você vai substituir aqui e vai ficar com 1 mais raiz de x. E 1 menos raiz de x está aqui, a gente acabou de calcular. 1 mais raiz quarta de x, 1 menos raiz quarta de x. Eu vou fazer mais uma vez, o próximo termo, que é para você perceber como é que é a lei de formação do que a gente está querendo fazer aqui, ok? Então, vamos guardar essa expressão também. Deixa só destacar ela aqui para não se perder no meio de tanta expressão. Bom, o que seria o próximo termo desse produtório aqui? Você teria 1 mais raiz oitava de x. Você teria? Não, né? Infelizmente, você tem. Então, você vai ter que lidar com ele. 1 mais raiz de x, 1 mais raiz oitava de x, 1 menos raiz oitava de x. E aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, usando essa fórmula novamente, você vai ter quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, só que aqui é uma raiz oitava de x. E aí, quando você eleva ao quadrado, você tem 1 menos, e aí você cancela aqui, ó, fica um 4. Então, você agora tem uma raiz quarta de x. E a ideia é substituir novamente essa expressão aqui em cima, né, que a gente tinha antes. E aí você agora reescreve toda essa expressão aqui destacada, substituindo o 1 menos raiz quarta de x pelo que a gente acabou de calcular. Então, você tem 1 menos x, sendo igual a o que a gente tinha antes, 1 mais raiz quadrada de x, vezes 1 mais raiz quarta de x. E esse último termo, 1 menos raiz quarta de x, você vai substituir usando a expressão que a gente acabou de calcular. Ele é 1 mais a raiz oitava de x, multiplicado por 1 menos a raiz oitava de x. E agora dá para você perceber mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente. Se você analisar todas as expressões que a gente calculou até agora. 1 menos raiz de x, 1 menos x, você obteve de que forma? 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. Aí você foi mais adiante e inseriu mais um termo. E o que aconteceu? Você ficou com 1 menos x igual a 1 mais raiz de x, que é o primeiro termo daqui, 1 mais raiz quarta de x, que é o segundo termo, e 1 menos raiz quarta de x. E aí você deu mais um passo. Você escreveu como 1 mais raiz de x, que já tinha, 1 mais a raiz quarta de x, 1 mais a raiz oitava de x, que é o termo seguinte aqui, e, finalmente, 1 menos a raiz oitava de x. Então, os dois últimos termos sempre são conjugados. Se você seguir essa lei de formação, qual seria o próximo termo sem efetuar nenhum cálculo? 1 menos x seria igual a 1 mais a raiz de x, 1 mais a raiz quarta de x, 1 mais a raiz oitava de x, 1 mais a raiz 16ª de x, e, finalmente, 1 menos a raiz 16ª de x. Perfeito? E agora a gente já está em condições de escrever aquela expressão lá do produto que a gente tinha. É só você inserir mais termos onde as raízes são potências de 2. Os índices são potências de 2. E o que é que você vai fazer? Na verdade, 1 menos x pode ser igual a quantos termos você quiser, desde que você lembre de, colocou o último, o próximo aqui tem que ser o conjugado do último que você colocou, ok? Então, você pode colocar mais termos aqui. Você pode, inclusive, colocar todos esses termos. Produto, né? Seria esse produto, esse, vezes os outros que você vai colocar. De todos esses termos aqui, com K variando de 1 até N. Só que, como agora você foi até N, no final, você vai ter que multiplicar pelo conjugado do último, que é, nesse caso, o último, para K igual a N, seria 1 menos, já que é o conjugado, raiz de índice 2 elevado a N de x.
Então, essa é a primeira parte da solução do problema. A gente vai utilizar essa expressão para simplificar o nosso limite. Tá? O que você tira de lição daqui? Se você pega essa expressão aqui de cima, do numerador, e multiplica por esse conjugado do último termo, que foi o que a gente veio fazendo aqui em todo o processo, você obtém como resultado final desse produto, né, esse cara por esse aqui, você obtém um menos x, o que é uma simplificação imensa, não é isso? Então vamos lá para o próximo passo. Bom, agora que a gente viu o que é que pode fazer para simplificar aquela expressão lá do limite, a gente vai fazer a transformação, para ficar um limite mais fácil. Só que existem dois casos particulares desse limite que você pode calcular sem muita dificuldade. O primeiro caso é quando x igual a zero. Perfeito? Vamos ver como é que ficaria esse limite para x igual a zero. O limite é L igual ao limite, quando n tende para infinito, do produto de termos da forma 1 mais raiz de índice 2 elevado a k de x. O k inicia em 1 e termina em n. E tudo isso dividido por 2 elevado a n. Ora, se x é zero, o que é que vai acontecer? Cada termo desse produto vai ser somente 1, não é isso? Porque aqui vai ficar zero, então você teria L como sendo o produto de um monte de termos, todos iguais a 1. Vamos consertar essa expressão aqui, tá? Limite, quando n tende a infinito, bagunçou um pouquinho aqui, mas dá para entender. Limite, quando n tende a infinito, do produto de um monte de fatores iguais a 1, tudo isso dividido por 2 elevado a n. Tá? O que vai ficar aqui? Limite, produto de vários termos iguais a 1, não importa quantos sejam, vai ser 1, sobre 2 elevado a n, quando n tende a infinito. Claro que você sabe que esse limite é igual a zero. Então, para x igual a zero, o valor do limite também é zero. E tem um outro caso, que é o caso em que x igual a 1. Por que eu estou fazendo este caso, esse em particular agora do x igual a 1? Porque você vai multiplicar pelo conjugado. Lembra? O conjugado, aí vamos aproveitar, já vou fazer isso aqui, tá? Para calcular o limite. Você vai precisar multiplicar por 1 menos a raiz, né? Foi como a gente calculou na folha anterior, de índice 2 elevado a n de x. E, só que aí você multiplica e também você vai precisar dividir por esse termo. Você multiplica e divide pela mesma expressão. Só que quando você faz isso, e x é igual a 1, aí você causa um desastre, porque aqui você vai ficar com 1 menos 1. Não é isso? A raiz de qualquer índice do número 1, a raiz é 1. Vai ficar 1 menos 1 igual a 0. 0 no denominador é tudo que você não quer na vida, não é isso? Então, para a gente evitar, vamos ver o que acontece quando x é igual a 1. E na hora de multiplicar, a gente diz, olha, vamos multiplicar mas agora x diferente de 1. Perfeito? Para que a gente não corra o risco de zerar o denominador. Então, para x igual a 1, o que acontece? Olha para o limite original. Aqui você vai ter 2, não é isso? Porque vai ficar 1 mais raiz de 1, 2. Todos os termos são iguais a 2. Então, você vai ter agora que limite? Você vai ter o limite de um monte de termos iguais a 2. Produto de vários termos, com k variando de 1 até n. Tudo isso dividido por 2 elevado a n. Olha só. K variando de 1 até n. Então, você vai multiplicar k termos, todos iguais a 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes 2 elevado a n. Vai ficar o limite de 2 elevado a n no numerador. E olha, coincidentemente, no denominador, 2 elevado a n. Quando n tende a infinito. Obviamente, esse limite dá igual a 1. Então, fácil lembrar, quando o x é 0, o limite é 0. Quando x é 1, o limite é 1. E aí, na hora de fazer essas contas, você exclui o valor x igual a 1 para você não zerar o denominador. E aí a gente segue, tá? E agora vem a parte divertida desse trabalho todo aí. O que é que a gente encontrou quando fez isso? Nos cálculos anteriores, a gente viu que esse produto todo era igual a, reescrever aqui, limite, quando n tende a infinito. Esse produto do numerador
dava 1 menos x. Olha que maravilha. E no denominador você fica com 2 elevado a n, 1 menos a raiz de índice 2 elevado a n de x. Está bem mais simples do que estava antes. Pelo menos visualmente está mais simples. Tá? Só que aí vai aparecer uma outra dificuldade que a gente vai ter que contornar. Bom, o próximo passo é, já que a gente tem uma expressão para esse limite, vamos tentar calcular esse limite. Bom, eu não vou me preocupar com o numerador, porque a variável aqui que está tendendo a infinito é o x. Desculpa, é o n. Então, não tem nada a ver com x, então eu não vou nem olhar para o x. Tá? Eu vou me concentrar em calcular somente o limite de 2 elevado a n vezes 1 menos raiz de índice 2 elevado a n de x, quando n tende a infinito. Bom, aqui tem uma informação que você precisa saber. Quando você calcula esse tipo de limite, vamos ver o que acontece. Essa expressão 2 elevado a n, com n tendendo a infinito, ela vai tender para infinito. Perfeito? Se você fixa um valor x e tenta calcular raiz quadrada, raiz quarta, raiz... Claro, o x não pode ser negativo, não é? Você está com a raiz de índice par. Então, vamos pensar em x positivo e diferente de 1. O que vai acontecer aqui? Vou só fazer um rascunho aqui breve para você entender como é o comportamento de raiz de índice 2 elevado a n de x. É x elevado a 1 sobre 2 elevado a n. E para onde isso tende quando o n tende para infinito? Não pode ser zero, quer dizer, não pode ser zero a princípio, porque, olha, você já excluiu o x diferente de zero. Foi essa a razão, inclusive, da gente ter usado o zero aqui. O outro valor excluído foi 1. Então, o que vai acontecer? O expoente está tendendo para zero. Então, você vai ter alguma coisa do tipo x elevado a zero, que vai te dar 1. Perfeito? E aí você vai estar multiplicando uma coisa que está tendendo para infinito por uma coisa que está tendendo para zero, porque você tem aqui 1, 1 menos 1, 0. Veja, infinito não é um número que você possa multiplicar. Essa expressão aqui significa que eu estou multiplicando uma quantidade muito grande, que está tendendo para infinito, por uma quantidade muito pequena, que está tendendo para zero. Pode ser que elas se anulem, pode ser que a do infinito ganhe, e aí o resultado final é infinito. Pode ser que a que está tendendo para zero vá mais rápido, então ela acaba compensando a grandeza do outro e o resultado final vai para zero. Mas pode ser que elas se compensem e aí você não sabe quanto é que vai dar. Então, esse é um tipo de indeterminação, não é tão comum, mas aparece de vez em quando. Tá? Então, essa é a primeira indeterminação que aparece no cálculo desse limite que a gente vai ter que contornar. Nós estávamos trabalhando com 2 elevado a n, 1 menos raiz de índice 2 elevado a n de x, não é isso? Esse era o denominador que a gente tinha encontrado. E a gente viu que ele dava uma expressão, quando você calculava o limite, do tipo, uma indeterminação do tipo infinito, que é essa primeira parcela, esse primeiro fator, vezes zero, que é o segundo. E aí eu já comentei que isso era indeterminação. Muito bem, o que é que você pode fazer? Você escreve 1 menos, você mantém o denominador aqui, o numerador, aliás, porque ele já vai dar zero, é o que você está querendo. E sempre que alguém quer trocar de lugar, né, sair do numerador e ir para o denominador ou vice-versa, ele pode fazer isso livremente, desde que ele mude de sinal. Okay? Então, esse fulano aqui, 2 elevado a n, ele pode vir para o denominador, desde que você coloque 2 elevado a menos n. E agora o que acontece? Quando o n tende para infinito, o que é 2 a menos n? É 1 sobre 2 elevado a n, não é isso? E é claro, n tendendo para infinito, essa expressão vai tender para zero. Então, essa nova expressão, ela é do tipo 0 sobre 0, que é o que a gente queria. Só que eu vou deixar ela um pouquinho mais agradável para vocês no próximo passo. Ok? Então, isso aqui a gente já sabe que tende para 0 sobre 0. E como é que a gente vai fazer para que essa expressão tenha uma aparência menos assustadora? Acredite, dá para fazer isso.
você escreve 1 menos, e agora escreve em forma de potência, x elevado a 1 sobre 2an, não é isso? Já que é raiz, o denominador é o índice. E aqui 2a menos n. Muito bem. E o que é que vai acontecer aqui? Você vai escrever isso como sendo 1 menos x. Olha só. 1 sobre 2an, a gente acabou de ver que é 2a menos n. E aqui você tem também 2a menos n. E aí você que é inteligente, você vai fazer o quê? 2 elevado a menos n eu vou chamar de t. Porque isso facilita a minha vida. Eu vou ficar com 1 menos x elevado a t. E aqui embaixo 2 elevado a menos n, que é t. Olha a diferença. Claro, agora a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Ok? Quando n tende para infinito, a gente já viu que 2a menos n tende para zero. Não é isso? Então, quando n tende para infinito, o t tende para zero. O nosso novo limite é com t tendendo para zero. Bom, nosso último passo é com t tendendo a zero. Antes disso, você vai precisar conhecer uma coisa maravilhosa chamada regra do L'Hopital. Como é que ela funciona? Ela diz o seguinte, ó, se você está lá tranquilamente calculando um limite de um quociente, né, duas funções, x tendendo para um valor que pode ser um número ou infinito ou menos infinito, não tem problema. E aí você tem o azar de que esse limite dê zero sobre zero, ou seja, o limite do f de x é zero e o limite do g de x também é zero, que foi o que a gente encontrou agora há pouco. Então não se desespere, porque existe um teorema chamado regra do L'Hopital que diz, olha, é só você calcular o limite com x tendendo para o mesmo valor da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então, basta você derivar as duas. Aqui, fica atento, tá? Que não é a derivada do quociente, é a derivada de um dividido pela derivada do outro. Então, se der zero sobre zero, pode calcular as derivadas, que o valor do limite vai dar o mesmo. Claro, você tem que ficar atento que o denominador não pode ser zero justamente naquele ponto que você está querendo calcular o limite. Então, se o denominador não se anular novamente, tá, você pode calcular o limite tranquilamente. Muito bem, agora vamos usar isso a nosso favor. Nós estávamos na situação seguinte, calculando o limite, nós já vimos que o t tinha que tender a zero, 1 menos x elevado a t dividido por t. Então, olha só o que a gente conseguiu fazer com aquele limite monstruoso. Né? Ficou bem mais simples. Nós já vimos que dá zero sobre zero. Não é isso? Quando t tende para zero, x elevado a zero é 1, 1 menos 1 dá zero. E aqui no denominador, zero também. Então, você pode calcular a derivada das duas. A questão é, você lembra quanto é a derivada de uma exponencial, x elevado a t, onde a variável está no expoente? X elevado a quinta, ou seja, x elevado a n, x elevado a quarta, você sabe. Mas, e quando a variável está no expoente? Então, a derivada disso é, repete o fulano, x elevado a t, e vezes o ln da base, ok? Esse é o único detalhezinho, repete a exponencial, vezes o logaritmo da base. Então, quando você vai derivar isso aqui, vai ficar o limite, quando t ainda tende para zero, derivada de 1 é zero, menos a derivada de x elevado a t, nós já sabemos quanto é que é, x elevado a t ln de x, e no denominador a derivada de t é 1. E aí, quando a gente vai calcular esse limite, o que acontece? Esse fulano desaparece. Quando t tende a zero, x elevado a t vai tender para 1. E o que é que sobra aqui? Sobra ln de x dividido por 1, que não precisa. Então, o valor daquele limite é ln de x. Lembre que isso aqui era o denominador. Né? Então, o limite final, L, a gente viu que era o limite de 1 menos x dividido por 2 elevado a n vezes 1 menos a raiz de índice 2 elevado a n de x, quando n tende para infinito. Isso aqui independe do n, não é isso? A variável do limite é n e 1 menos x não tem nada a ver com n, então fica o próprio 1 menos x.
nós acabamos de ver que esse denominador, você obtém o ln de x. E aí você pode agora dar a resposta final. Bom, o limite que eu estou calculando, ele é 0 se x é igual a 0, foi o primeiro que a gente calculou. Ele é 1 se x igual a 1. E ele é 1 menos x dividido por ln de x, se x maior que 0, obviamente, x diferente de 1. Ok? Eu excluí o 0, excluí os negativos, é claro, estou trabalhando com ln, e excluí o 1, que a gente já tinha excluído antes. Perfeito? Então, muito bem, é esse o resultado final do nosso limite. Bom, só voltando para fazer umas correções, você deve ter observado que um sinal de menos escapou aqui, não é isso? Então, aqui é menos ln de x, perfeito? E aqui vai ficar menos ln de x. E aí, se você multiplicar tudo isso por menos 1 e por menos 1, você vai obter x menos 1 no numerador. E aqui vai ficar mais ln de x. Perfeito? Então, você vem aqui e corrige para x menos 1. Agora está ok. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima.